Programa Centro-Sul Entrevista, todas as manhãs, às 9 horas da manhã. Estamos aqui no nosso site centrosulrs.com, também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, todas as redes sociais. Participe conosco, então, deixe as suas perguntas, as suas dúvidas e participe conosco. Lembrando que o programa Centro-Sul Entrevista está aberto a toda a comunidade da região Centro-Sul, desde Arambaré, Camaquã, Chuvisca, Dom Feliciano, Amaral Ferdoura e Cerro Grande já estão dentro do nosso projeto. Logo mais, outras cidades participarão deste projeto que é centrosulrs.com. Centro-Sul Entrevista de hoje, recebendo Elisete dos Santos Borges. Elisete, que já tem uma vida há bastante tempo, faz parte da vida pública de Dom Feliciano, né? Além de estar trabalhando vinculada à Prefeitura Municipal em seu cargo de secretária de escola. Sou secretária de escola. Mas também já concorreu a vereadora, inclusive na última eleição concorreu à candidatura a prefeita de Dom Feliciano. Elisete, seja bem-vindo aqui ao Centro-Sul Entrevista, é uma alegria estar falando com você nesse programa que atinge toda a nossa região e através da internet, Brasil e o mundo. Bom dia, Márcio, bom dia aos que estão nos ouvindo agora nesse momento e aos que virão ouvir, que virão acessar a internet, não é? E vão ter acesso lá, vão estar nos visualizando, olhando. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for chegar essa mensagem, essa entrevista. É esse o diferencial, né? Evoluiu muito a tecnologia. Tempos atrás, a gente se ouvia no rádio, na TV ou passava. Agora a gente pode ouvir, acompanhar em tempo real, mas fica por muito tempo. Elisete, mas como falamos aqui de região, né? A população de Dom Feliciano já conhece muito bem a Elisete. Quem é a Elisete? Aonde surgiu esse interesse, então, por querer participar da vida pública, por querer, talvez, implementar o seu jeito de pensar? Porque a partir do momento que a gente se candidata a um vereador, a um cargo eletivo, a prefeita, é porque a gente sonha em transformar o meio que a gente vive, certo? Desde quando a Elisete se tornou uma líder? Bom, Márcio, eu vou abrir um parênteses aqui no que tu me diz quando a gente se candidata a algum cargo de vereador ou prefeito, que a gente quer mudar alguma coisa. Muitas pessoas não querem mudar nada, querem apenas participar de uma eleição, ganhar uma eleição e passam, às vezes, muitos e muitos anos sem fazer nenhum trabalho relevante pela comunidade ou deixar a sua ideia, o seu pensamento ou tentar ajudar. É isso que eu vejo. Mas, em outros casos, realmente, a gente se interessa pela questão política, de querer ajudar, de levar nossas ideias, de levar uma nova visão, talvez, que é a nossa, né? Então, a gente quer levar para o meio político, para que as pessoas possam ouvir e tentar fazer alguma coisa diferente. Bom, Márcio, eu creio que isso começou na escola, porque na escola estadual, a qual eu estudei, sempre foi uma escola que me motivou muito, que fez a gente fazer... A gente ali se tornou participante. As professoras, a Glaci, a Clélia, todo aquele grupo de pessoas nos ensinaram a participar. Nós tínhamos que estar sempre ativos na escola, sempre participando, dando ideias, fazendo teatros e aquela coisa toda. Então, daquele momento em diante, aonde, como aluna, eu comecei a me interessar por participar dos grupos, já começou a nascer a vontade de fazer política. E depois também o professor Ivo nos dava aula de história e eu ficava fascinada em ouvir tanta coisa bonita sobre a política, porque tem coisa muito boa na política, sobre tudo aquilo. Mas também pesquisei muita coisa, vi muita coisa triste e talvez uma forma de mudar a política. E ali a gente começou a se engajar. E como é que se começa uma campanha? Fazendo campanha para candidatos, né, Márcio? Então, surgiu aí, eu lá com meus 20 e poucos anos, queria fazer uma campanha eleitoral. E o meu primeiro candidato, que eu me lembro que eu, assim, gostei dele, não é? Eu não analisei o candidato, eu apenas gostei do candidato, foi o seu Pedrinho, né? E aí, fazendo campanha... Na campanha de 96, isso. Campanha de 96. Eu torcia, então... 92. 92, 96 foi 92. Mas não foi uma campanha, não é?
assim, acirrada. Foi algo que eu participei da campanha. Eu me lembro de cada candidato que eu votei, Márcio. Desde o meu primeiro voto até os dias de hoje, eu lembro cada deputado que eu dei o meu voto, cada vereador, cada presidente, todos eles me são. Meu primeiro governador, não é, que eu votei foi Colares. Então eu me lembro, né, cada um, e eu acho que a gente tem que fazer as decisões. Nosso programa também ele busca trazer informação, mas também conscientizar as pessoas, né, Elisete? Então também vem a importância das pessoas lembrarem quem votarem. Certamente a gente conversa com muitas pessoas que de fato, A maioria. eu nem lembro em quem eu votei. A maioria. Eu também lembro de todas as pessoas que eu votei, mas é importante lembrar para também poder cobrar justamente e participar, porque numa entrevista há poucos dias atrás aqui nesse programa, o vereador hoje Dalvi disse que há poucos dias atrás na campanha eleitoral, as redes sociais pregavam a oitava maravilha do mundo, e hoje não acontece. Então acontece, na campanha, todos falam de tudo, e depois... O Márcio, a gente sabe que, infelizmente, eu participo, tu também já participou, e agora para mim foi uma novidade a campanha de prefeita, né, de candidata a prefeita, e a gente aprende muita coisa, e a gente sabe, e o povo também sabe, que o que se prega numa campanha, quase sempre aquele que ganha, ele não cumpre nada do que prometeu. Infelizmente, depois coloca a culpa nos vereadores e aí por aí vai. Mas é que a verdade, todo mundo sabe, que é aquela piada do pastor Cláudio Duarte, que ele conta, né? Que... posso contar? Pode, claro. Pode contar rapidinho? Então, todo mundo conhece aquela piada, onde o camarada... parte dessa aqui para a eternidade. Quando chega lá, o anjo dá para ele a escolha, ou você pode ir para o inferno, ou você pode ir para o céu. E ele disse, não, eu quero ficar no céu. Não, mas você vai dar uma experimentada lá no inferno para ver como é que é o negócio. Aí ele vai lá no inferno, e aí chega lá, e lá tem mulheres bonitas, muito chope, muita risada, o gramadinho é verde, tudo mil maravilhas. É o maior sucesso. E ele chega e diz, gente, eu pensei que isso aqui era diferente, mas isso aqui é muito lindo. E ele faz a festa, e ele bebe a noite toda, e ele tem todos os prazeres naquele momento. Então, o diabo não é nada daquilo que parecia, nem com aquelas bampas, nem nada, era maravilhoso, era lindo, perfeito. E chegou a hora dele, ele disse, mas tu já passou um dia e uma noite, agora eu vou te acompanhar até o elevador, tu vai subir até o céu. E ele disse, pois então irei. E ele vai até o céu, chega no céu, então o anjo diz, bom, aqui nós temos paz, tranquilidade, nós aqui falamos só a verdade. E aí ele ficou lá numa redezinha, né, naquele marasmo, os anjinhos voando, uma lira tocando, e os anjos cantando, e ele disse, sabe de uma coisa... Tá aqui é muito... Lá é diferente, lá é agitado, lá é bom. E aí o anjo pergunta para ele, bom, que tu já passou também o horário que tinha que passar, qual é a tua escolha? E ele diz, olha, não é que eu não gostei daqui, aqui é bom. Os senhores falam só a verdade, aqui é muita paz, muita tranquilidade, até me passa confiança. Mas o prazer que eu tive lá é inenarrável. Eu gosto, senhor, mas eu vou para lá. E aí, diz o anjo, seja feita a vossa vontade. E já botou ele no elevador, diz, o senhor vai sozinho já, porque vai ter quem ele receba lá. Quando ele entra e abre a porta, aí aparece o chifrudo, né? Com guampa, com tudo, mau hálito, gritão, fedorento, já espetando ele. E ele diz, ué, que isso? Calma. E aí já chega aquela labareda de fogo, aquela uma desordem total, e aquelas mulheres que eram tão bonitas, são tudo desprovidas de beleza, e não tem mais o chope, a água é seca, quente, fedorenta, e o cara diz, rapaz, o que é isso? Ontem eu tive aqui, e isso aqui era mil maravilhas. Agora chego aqui, tá desse jeito. Então aí, diz o diabo, ontem nós estávamos em campanha. Hoje nós ganhamos a eleição. Então, sinto muito em te informar, é apenas uma ilusão. E mesmo sabendo, conhecendo dessa parábola aí, que talvez seja também até trazida para o contextual, mesmo assim você acredita que é possível fazer diferente. Na eleição de 92 apoiasse, então, de livre e espontânea vontade, candidatura Pedrinho. Por emoção.
96 veio outra campanha. E quando é que surgiu, de fato, onde Elisete se filiou ou se emocionou mais, entrou dentro de uma campanha eleitoral para valer? Márcio, na verdade, a gente muitas vezes vota por emoção. Porque eu gostei mais do candidato tal, e ele é mais simpático, ele é mais bonito, ele fala melhor. Ou porque a minha colega, o meu amigo, o meu irmão, o meu tio também está votando nessa pessoa. Então, quando o meu primeiro voto foi isso, eu vi que tinha pessoas que votavam e eu votei junto, porque votei sem saber qual é a intenção do voto, sem dar importância para isso. Então, passou esse momento, entrou outro momento. E o outro momento veio outro candidato. E o outro candidato foi emoção. Foi emoção porque meus amigos, meus colegas que estavam ali também votaram. E ali foi. E aí até que eu entrei para a administração pública. Até que eu fui uma CC também, como eu tenho falado. Quantos CCs? Naquela época nós tínhamos 15 CCs quando eu entrei. E então ali tu vai começando a ver como é que é uma administração pública. Mas o tempo passou e as coisas foram passando, e os votos vieram, e as escolhas foram sendo feitas, e a gente começou a estudar, e a gente começou a enxergar, a gente começou a pesquisar, Márcio. E a gente foi vendo que, infelizmente, a administração pública começa a se moldar de uma maneira que começa a favorecer só alguns. E tu, com o desejo de ajudar, com o desejo de que haja justiça, quando tem essa vontade, tu começa a dizer qual é o meu papel aqui. Eu sou uma mulher cristã e eu creio que nós vamos dar conta a Deus. E os políticos darão muito mais conta a Deus de qualquer outra pessoa. Porque eles são, muitas das vezes, aqueles que matam, aqueles que fazem as pessoas passar fome, aqueles que tiram a saúde e não aqueles que dão. Nós dizemos que o Brasil hoje não tem dinheiro. O Brasil tem dinheiro, o Estado tem dinheiro, o município tem dinheiro, mas é mal gasto. É muito mal gasto. E a questão da emoção é um tema muito interessante que tu me falasse, porque, principalmente nas cidades pequenas, é público e notório, que as pessoas têm uma emoção muito mais acerbada na campanha eleitoral. Isso é. Brigas familiares, briga com os amigos, tudo em virtude de alguém manifestar o voto a um candidato. Isso. E às vezes a pessoa apoia tanto o candidato vence a eleição e o candidato depois sequer olha para aquela pessoa. Isso acontece em muitas cidades pequenas. Como você conseguiu contornar isso ao longo da sua carreira, já que te envolvesse e dissesse que Sofri muito com isso. Trocando vários candidatos, é isso? Eu sofri muito com isso porque logo a primeira vez que eu trabalhei para uma campanha eleitoral, eu realmente achava que eu merecia mais do que outras pessoas, porque trabalhei afinco, porque fiz um trabalho muito grande, e eu queria um cargo, porque é o que mais ou menos a gente pensa. E eu vi que em política, ou tu tem voto, ou tu tem dinheiro. Como é que é esse negócio? Então eu me senti uma vitoriosa em ganhar um cargo sem ter alguém por trás de mim. Que foi o concurso. Me influenciando. Não, o CC. CC. Eu ainda Teu primeiro trabalho público foi no CC. Foi um CC dado pelo prefeito Cláudio Lese. Ocupando qual cargo? Eu trabalhava, na época, na Emater. Faz tempo. Aí me deram um cargo na Emater. E eu... Márcia, eu quero falar isso porque eu sinto isso, sabe, de falar. Eu, na época, achava assim, ó, eu queria um cargo dentro do prédio da prefeitura, porque tu era valorizado quando eu trabalhava no prédio da prefeitura. Gente, isso foi muito engraçado. E aí, eu queria aquela valorização, não é? E aí eu comecei a ver algumas coisas e comecei a assistir. Logo, eu briguei com o prefeito que me deu... Briguei, não, eu achei que estava errado uma série de coisas no governo e falei, e logo fui para a rua, né? Lógico, porque um cargo de confiança tem que dar amém ao prefeito. Os vereadores da situação podem ver tudo errado, que tem que dar amém ao prefeito, né? E eu não sabia disso, aí acabei brigando com o prefeito. Então, depois, porque eu fui presidente do PTB de Dom Feliciano. Por muitos anos eu trabalhei com o PTB. E aí veio a próxima eleição
Eu tinha brigado com o prefeito e o partido chegou em mim e disse assim, é obrigada a fazer coligação com essas coisas, Márcio. Os bastidores da política ninguém conta, ninguém fala como acontecem muitas coisas. Sim. Tu é obrigada a fazer uma coligação com o prefeito da cidade. Inclusive a tua briga, na verdade, ela foi uma entrevista na época na Rádio Integração. Com o Clênio. Onde o Paulo, acredito que você colocou, se manifestou sobre a sua visão que estava na prefeitura. Sim, achei aquilo, tudo que eu achei, assim, que eu vi, que eu achei um terror. Eu fui lá e pá! E aí, claro, trabalhei a ideia de então fazer uma oposição, me coligar com a oposição da época, né? E eu não sabia como é que funcionava esse negócio de partido. E o presidente do partido me ligou e disse, vem cá para nós conversar. Eu fui lá, o presidente disse assim, eu só vou te avisar uma coisa, tu és obrigada a fazer uma coligação. Vocês estão brincando comigo? Rapaz, fizeram uma falcatrua naquele momento, botaram gente do PSDB dentro do PTB, fizeram aquela amaranhada de função. A eleição de 2004. 2004. Não, a eleição de 2004, lógico, porque em 2000 foi claro. Onde o Cláudio Lessner foi a reeleição. Isto, apoiado pelo PTB. E que na época o Chico Puchalski era vice. Isso, aí caiu. Teve a sua candidatura impugnada. Não, na impugnação, outro caso interessantíssimo, porque na ata dizia que o PTB teria que ser o vice, não é? E o Chico saiu, não... Teve a sua candidatura impugnada. E ele não quis participar naquele momento. E o Beto Rostowski foi... E o Betinho chegou e disse, chegou na madrugada, 1h, chegaram lá em casa e disseram assim, tu tem que fazer uma ata cedendo para o PSDB a vice também. E o doutor Jorge, que era quem estava me auxiliando, porque eu tinha pouca experiência na época, não estava aqui. Estava nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas da Grécia. Nas Olimpíadas da Grécia. Eu lembro. E eu fui lá e fiz a ata que eles mandaram, para te ver como é que... Então, tudo isso tu vai juntando, Márcio. Toda a política. E aí, acabamos dando a vice para o Betinho, tanto que o PTB sempre pensou que o Betinho era PTB. Mas, né... Naquele momento, você não quis concorrer a vice. Eu nem imaginava que tinha possibilidade de ir para tal, Márcio. Para te ver como é que são a questão política. Eu iniciei um trabalho sem saber. Na verdade, assim, ó, eu entrei dentro de um partido, me deram uma presidência, porque era o Jorge Dielis na época o presidente, ele não queria mais ser presidente, me deu a presidência, mas eu não entendia de política. Eu acabei aprendendo aos trancos e barrancos. Doutor Jorge, quando chegou, me disse assim, tu deveria ter dito, não, eu vou. Então, assim, para tu ver essas coisas. Mas isso leva anos para tu descobrir. E você foi candidata a vereadora naquela eleição, inclusive fazendo uma grande votação. Eu fiz uma... tu sabe que foi interessante? Eu fiz 196 votos naquela eleição, sem ter um carro. Eu não sei andar de bicicleta, né? Então, sem ter um carro, sem ter uma bicicleta, sem ter uma moto. E eu só falando no palco, conversando com as pessoas... Eu sempre disse que eu saí sem dinheiro e sem vergonha, porque eu tive que fazer uma coligação com alguém que eu tinha obrigado, mas eu fui obrigado a fazer aquilo, sabe? Então, as pessoas dizem, mas não é obrigado, porque tu tem um partido, tu pode sair dele, mas assim, tu tá no meio. E foi isso que permitiu com que eu conhecesse a política, Márcia. E aí depois, o Cláudio ganhou a eleição, né? Sim. Lógico. Ganhou a eleição e eu continuei trabalhando, mas logo... Eu fiz concurso público, eu passei no concurso público, demorei a ser chamada, mas quando fui chamada, eu usei do meu cargo, na verdade, eu assumi o meu cargo e trabalhei, né, durante todo o tempo. Trabalho até hoje. Depois veio a campanha em 2008. Nessa campanha você participou efetivamente? Ou aí você na 2008, na de 2008, era o Betinho candidato. O Betinho era um cara assim, que tinha palavra, era um homem sério e que tinha um sonho muito grande no coração dele de governar o município de Dom Feliciano com justiça, com respeito e também com muita seriedade. Então eu apoiei o Beto com todas as forças que eu podia naquele momento e também fui candidata, onde eu fiz 324 votos. 324 votos. 324 votos. Foi assim, maravilhoso, foi excelente uma eleição, aí eu já tinha um Fusquinha, né? Uma votação acima da média hoje de todas as últimas eleições para poder entrar, mas como havia uma legenda grande... Muito grande, aí tinha todo o PSDB, e aí também já vou te contar como é que funciona.
Naquela época, eu reuni o PSDB, eu reuni o PP, eu reuni o PDT e o PTB, que era o vereador Cacau, que hoje é vereador, mas na época não era vereador, o Panato, e eu queria fazer um grupo só nosso, para nós concorrer à eleição de vereador, teria entrado, e ainda, pelas contas que a gente fez, teria colocado um outro, né? Mas aí houve uma corrida por a gente, naquele tempo tu sabe que podia, e quem mandava mais, né? Quem mais podia, mais mandava, e nós tivemos que fazer uma coligação com o PSDB. Ficasse como segunda suplente? Fiquei como terceira suplente. Primeiro ficou o seu Moacir, depois o Osvair, depois eu. Veja o destino, eu fui eleito vereador em 2008 com 266 votos. Isso mesmo, eu me lembro de ti. Mais de 100 votos, quase 100 votos a menos e ainda foi pela legenda. Sim, Mas eu pulei uma parte. Em 2010, fosse candidata a deputada estadual. Deputada, é verdade, Márcio. Deputada. Foi ali. Pois é, Márcio. Eu também fizesse uma votação em Dom Feliciano. 600 e poucos votos, ao total de 800 e poucos votos. Os outros municípios, né, votaram também. É que também assim, Márcio, foi uma novidade naquela época, porque antes da eleição de deputado, o que acontecia? As mulheres tinham 30% das vagas, mas não era obrigatório botar mulher naquelas vagas, né? Tu só não preenchia aquelas vagas, né? Mas não era necessário. Em 2010, foi a maior corrida. Ninguém deu importância para a lei, que dizia que os 30% não eram mais, se tu botasse, tu teria que botar os 30% de mulheres, senão não teria homem, né? Que na verdade não existe isso aí, né, Márcio? É 30% de um gênero. Sim, tanto homem quanto mulher. Tanto homem como... Talvez assim, ó, eu posso ter 70% de mulher, mas eu tenho que ter 30% de homem. Mas a gente sempre fala só da mulher, não é? Essa é a questão. Até porque as mulheres são minoria na política brasileira. É por isso, é porque a mulher é isso aí. Então, quando chegou lá, todo mundo, faltou mulher. E os partidos desesperados, correndo, feito uns danados, loucos, porque eles queriam mulheres. Aí o meu partido me convidou, né, para o PTB. Disse, olha, Lisete, vamos lá. E eu fiz uma dobradinha com o Zedric, o Maurício, e fomos a candidata a deputada. Então... Mas foi uma questão interessante também, visitar o município num outro nível de candidatura, outro patamar. Momento, é muito mais tranquilo, Márcio. Hoje eu vejo assim, como deputada é outra coisa, sabe? Então, para mim foi uma maravilha. Eu ali fiz o meu trabalho, mostrei, né, o que eu gostaria de defender, mas é bem diferente, né? Bem diferente. 2012, depois não te manifestasse, foi só um apoio, porque sabe-se que você teve um tempo que você não estava na linha de frente da política, até que você ressurgiu então como candidata a prefeita. O que aconteceu no momento que você, olha, a política não é não é o meu caminho, você se absteve um pouco da política, apenas apoiando alguém aqui e ali, e depois nunca você deixei de votar, né, Márcio? Sim, mas você já não estava mais naquela como candidata. Eu na verdade, em 2008, depois em 2010 com deputada. E depois teve a cassação. Em 2012 teve a eleição do Cláudio. Aí teve a eleição do Cláudio, em 2012, então... Em 2013 teve a nova eleição. Devido aos nomes que se apresentaram, eu apoiei o Cláudio, né? Fiz campanha. É uma pessoa, meu amigo, tenho muita consideração, muito respeito por ele, e fiz uma campanha com ele. Bom, foi cassado naquele meio tempo, né? 8 meses ali. Então, houve uma campanha do Betinho. Sim. Qual, claro, que eu iria junto com ele, eu conhecia quem era o Betinho, mas quem ganhou foi o Dalvi. E aí eu, sinceramente, não apoiei ele, né? E depois veio a reeleição, né? Sim. Aí veio em 2016, né? Aí eu nunca na vida tinha votado no PT. Eu nunca tinha dado meu voto, mas naquele momento que se encontrava, possivelmente eu poderia ter dado meu voto ao PSDB, mas eu sabendo que não teria como ser válido os votos do PSDB, não votei. E no final da eleição, assim, lá no finalzinho, eu abri o voto ao candidato Clênio Bueira, que eu nunca votei nele, mas naquele momento para Dom Feliciano, eu achava que fosse a melhor
Com a eleição entendeu? A melhor opção. Com a eleição do Clênio, você também assumiu algum cargo vinculado mais à questão do turismo, ou pelo menos participava do Eu turismo? participava, não é que eu assumi um cargo, entendeu? O prefeito me deu uma ADI, né? E o ADI Adicional, ADI seria um adicional de dedicação integral. isso aí, foi isso aí que ele me deu. E eu passei a participar lá na Casa do Artesão, que na época é a indústria, comércio e turismo. Tu era o secretário, a gente conversou muito. Naquele ano tivemos uma boa relação. Boa relação, como sempre a gente teve, né? Posteriormente, o que aconteceu que você se afastou do governo e... Eu pedi licença, Márcio, eu quis sair por um tempo, né? Eu não quis ficar eu pedi licença por um ano. Eu pedi licença por um ano. Eu quis fazer o meu trabalho, porque o que acontece, Márcio? As coisas parecem que não andam, sabe? E tu quer ver as coisas andar, tu quer que as coisas aconteçam. Então, acabei eu fazendo o meu trabalho, que eu sou vendedora também, vendo joias, e fui cuidar da minha vida, né? Fui vender as joias. E um ano depois eu voltei, né, a trabalhar, voltei como secretária já. Não, voltei ali para a Casa do Artesão. Só que, na verdade, Márcio, eu fiquei doente, né? Sim. Aí eu tive o câncer e aí eu tive afastada. Mas aí veio a cura do câncer. Glória a Deus, né? E veio também a candidatura a prefeita. Para a gente concluir o primeiro bloco, vamos falar um pouco dessa candidatura da Elisete, candidata a prefeita. Como é surpreender todo o Dom Feliciano no momento onde haviam 3 candidaturas, entra a candidatura, partido novo, chapa nova, candidatura nova, desafiar esse meio também tão masculino como tu dissesse e encarar uma campanha pós-recuperação de câncer? Bom, Márcio, quando eu estive doente, eu analisei muita coisa, porque, primeiramente, eu não tinha certeza que poderia sair daquela situação viva, né? Não sei, ou eu vou morrer, ou eu vou viver. Então, daquele momento em diante, eu passei momentos bem difíceis na minha vida. E quando eu saio desse momento em que eu me restabeleço, eu queria fazer algo para as pessoas. Eu queria fazer algo que beneficiasse o ser humano, de alguma forma. Que eu levasse também a minha fé, a minha esperança para as pessoas, daquilo que eu aprendi lá dentro dos hospitais, com Deus, e a dificuldade que é, Márcio, tu chegar a um diagnóstico muitas vezes, e tu chegar com vida. Eu digo, eu tenho que fazer algo. E a política, Márcio, por mais que eu brigue comigo, porque eu brigo comigo por causa da política, brigo muito comigo, por mais que exista falcatrua, sujeira, má vontade, desinteresse do poder político dentro de uma administração, existe muita coisa boa que tu pode fazer pelas pessoas. Com certeza. Muita coisa boa. Existe, Márcio, a prevenção das doenças, existe como tu trabalhar, estender a mão para o próximo. Então, existe uma série de coisas que pode ser feita. Existe um bom atendimento, o respeito e o carinho pelas pessoas. Que é o mais importante, Márcio. Porque quando tu é bem atendido, quando tu é abraçado, muita coisa melhora por ali. Porque o nosso problema de depressão, muitas vezes, as pessoas querem atenção. Estão doentes, mas eu converso muito sobre isso, mas elas não sabem por que estão doentes. Muitas vezes é o afeto. Então, eu disse o seguinte, e também outra coisa, Márcio, a mulher, ela é criticada, a mulher, ela é tida como não tem condições, entendeu? Existem vários fatores, né, que rodeiam essa questão da mulher. E nunca teve uma candidata mulher no Dom Feliciano. E eu nunca seria candidata, escutem bem o que eu vou dizer, eu nunca seria candidata por um partido que já tem Dom Feliciano. Porque eles querem renome, eles querem nome, eles querem pessoas que já tenham uma história política ou tenham dinheiro para que isso aconteça. E a Elisete, né,
Não tem, é uma funcionária pública, mãe de 3 filhas, uma batalhadora. Eu sei que as pessoas dizem uma batalhadora, sei que as pessoas me reconhecem como uma mulher de fé, mas eu nunca administrei algo. E o pessoal não tem interesse, Márcio, por se tu administrou ou não. As pessoas querem um benefício para si. Mas eu sabendo, né, que eu só teria condições de ser candidata em um partido novo, que estivesse a fim de ser visto em Dom Feliciano, então foi criado o PL e que me deu a oportunidade de ser candidata a prefeita. E eu vou dizer uma coisa, a melhor coisa da vida é tu não estar amarrado com ninguém. A melhor coisa da vida é tu não ter promessa de ninguém. Eu falei somente a verdade, Márcio. Eu não menti em nenhum momento. Eu estudei, eu me reuni com pessoas que me deram visão, me ajudaram a entender de leis. Eu sentei, conversei, e o que poderia ser feito por Dom Feliciano foi que eu coloquei no meu plano de governo. Mas eu acredito, Márcio, que pouquíssimas pessoas leram o plano de governo. Pouquíssimas pessoas leem o plano de governo no município. Mas eu falei somente a verdade. Tanto que eu fui elogiada nos debates. Em todos os debates, eu fui elogiada pela própria oposição. Vamos concluindo então. Fica mais alguma questão ainda em relação à eleição? Porque agora nós vamos ter um intervalo, nós vamos voltar assim. Agora vamos entrar como a Elisete, que já foi candidata a vereadora, que já foi, inclusive, recebeu 324 votos, foram 800 votos como deputada, candidata a deputada, foi candidata a prefeita. Vamos ver, então, fazer uma analogia da situação política de Dom Feliciano agora, pós as eleições, pós um projeto que colocou como sendo o melhor para Dom Feliciano. Vamos ver, então, ao olhar da Elisete nesse segundo bloco. Até porque a Elisete é protagonista de uma das maiores polêmicas dos últimos dias de Dom Feliciano. Então, pessoal, fiquem conosco. Logo depois do intervalo, nós retornamos aqui com a Elisete dos Santos Borges, essa guerreira que está aqui conosco, que além da vida pública também tem esse exemplo aí de uma vencedora. Posso falar mais? Claro. O grande problema, muitas vezes, que eu vejo, Márcio, é o seguinte. Eu agradeço a população de Dom Feliciano que me ouviu e as pessoas que deram o seu voto. Eu sei que muitas pessoas me diziam, Márcio, para mim, olha, se não tivesse o meu candidato, eu votaria em ti. Então, fica aqui como eu disse para as pessoas, que eu iria continuar na mesma atuação, no mesmo trabalho, mas é difícil, gente. Eu sou funcionária pública do município. Eu sou empregada do prefeito. E tudo que eu coloco no Facebook, tudo que eu coloco aqui ou em qualquer outro lugar que eu fale, tem uma retaliação. Tem uma retaliação. Então, muitas vezes eu tenho medo. Eu vou dizer para ti, eu tenho medo. Eu tenho medo porque muitas das vezes, como funcionária, eu já fui, como eu digo assim, mandada para um lado, para o outro, bandeira do divino, que eles chamam. Vai para cá, vai para lá. Já aconteceu isso comigo. Já andei por todas as escolas do município, muitas vezes de uma maneira para te perseguir. E só não fizeram mais porque não podiam. Mas às vezes também querem. Quando é só comigo, não tem problema mais. Porque eu, graças a Deus, não tenho medo. Eu tenho. Quando tem uma pessoa perto de mim, alguém que eu peço, ou que tentam fazer algo ruim para alguém que fica ao meu lado. Aí há perseguição. Ou quando eu peço alguma coisa para alguma pessoa, aí essa pessoa não é atendida. Isso é que eu fico sentida e tenho muitas vezes receio de falar alguma coisa para não ter esse tipo de perseguição. Então, no segundo bloco aí tem um pinga-fogo aí. Não sai daqui então, Centro-Sul RS, rádio, TV na web. Fique conosco. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take
Centro-Sul RS, rádio, TV na web e também um espaço para toda a região. Na Centro-Sul, você também pode ser entrevistado. Se você tem sua opinião, se você está sendo perseguido, se você tem uma sugestão de qualquer um dos nossos municípios do Centro-Sul, pode entrar em contato conosco, você pode estar aí onde está hoje a nossa querida amiga Elisete dos Santos Borges, que eu dizia antes, uma vencedora. Apesar de não termos uma trajetória política ainda vencedora, você já é uma vencedora na luta contra o câncer. É verdade. E isso é uma coisa que tem que ser ressaltado. Quantas pessoas entram em desespero nessa hora, não vem outra saída, e você passou por essa experiência e está aí vitoriosa e debatendo calorosamente a política de Dom Feliciano. Isso não é para qualquer um, né? Sem contar, Márcio, que eu vou te dizer assim, ó, com tudo que se passa na vida da gente, as pessoas às vezes olham assim, venceu, né? Mas o câncer nos deixa, às vezes, com muitas sequelas. Mas a gente não olha às vezes a pessoa pensa assim, agora na campanha eleitoral mesmo, eu tive grandes dificuldades de sair, eu me sentia muito cansada, porque queira ou não queira, eu fiquei um tempo sem caminhar quando estava com o câncer. Eu tive problemas assim, de articulações. Então, uma série de problemas que muitas vezes a mobilidade, sair daqui e ir lá para o interior, como fazia qualquer outro político, para mim já era muito difícil. E também te parabenizar por tu teres o tempo todo trabalhado a questão do câncer de maneira aberta, nada escondendo da comunidade, sempre ali vimos conversando, e você sempre colocando as pessoas orando, rezando por ti, mas tu sempre transparente, porque muitas pessoas também têm não querem falar, têm vergonha, porque sabe têm por quê, medo. Márcio? Porque o câncer é uma sentença de morte. Quando alguém descobre, eu estou com câncer, qual é a primeira coisa que vem na mente? Vou morrer. Então, assim, no meu caso, que eu passei tanta dificuldade, eu passei tanta luta e eu cheguei tão mal ao hospital, que quando a doutora me deu o diagnóstico errado ainda, e ela me dá o diagnóstico e me diz assim pra mim, não te preocupa que o teu problema não é grandes problemas, tu vai fazer algumas químios, mas se é uma químio bem mais tranquila, tu não vai cair cabelo nem nada, então tu fica mais tranquilo. Daqui a 2 dias as pessoas vêm, o médico vem e diz assim, desculpa, mas o diagnóstico não é esse, o diagnóstico é câncer, e eu disse, é maligno e vai ter um processo bem doloroso. Mas eu disse para ela, sabe qual é a resposta que eu disse para ela? Eu disse assim para ela, olha doutora, faça o que tiver que ser feito. Está nas suas mãos, eu estou nas suas mãos, a senhora faça o que tiver que ser feito, conforme a senhora estudou, e a minha parte é orar, conversar com Deus e pedir a Ele que te use da melhor maneira possível para que eu fique curada rápida. E ela disse, que bom que tu tem fé, Elisete. Eu disse, tenho. Então, me ajudou muito as orações de todas as igrejas. Tu sabe, Márcio, que eu achei assim, incrível, porque eu ouvi as pessoas me dizer, eu estou rezando, outros dizendo, eu estou orando, e eu vi alguns cultos em outras igrejas, e eu vi na igreja católica, e eu vi na igreja Assembleia de Deus, e eu vi, sabe, as pessoas orando por mim, pedindo a Deus. Eu tive amigos também, espíritas, que pediram a Deus. Então, assim, foi um grupo de pessoas que oraram por mim, que pediram a Deus por mim. Então, eu agradeço realmente, foi uma vitória muito grande. Foi uma vitória, eu me sinto vitoriosa. E agora, daqui para frente, Márcio, até quero dizer isso aqui, aproveitar essa oportunidade, que eu estarei esse ano, Márcio, fazendo um trabalho junto com as pessoas que tiveram câncer em Dom Feliciano, que foram vitoriosas e que se levantaram. Eu estou acompanhando algumas pessoas que estão com câncer agora, e eu, durante o câncer, eu perdi todo o meu cabelo, eu usei muita peruca, eu usava lenços, eu não deixei me abater nem um dia sequer. Então, eu também quero fazer isso, porque quando a mulher perde o cabelo é tão triste, né? A gente tem o cabelo como uma vaidade. Agora ele já voltou, né? Já começou, tem gente que pergunta se é peruca ainda. Porque ele voltou um pouco diferente. E eu digo, não é peruca, é o meu cabelo mesmo. Então, eu estou querendo ajudar, principalmente as mulheres, né? Quando perdem o cabelo, a gente conseguir uma peruca para elas, a gente conseguir lenços. Aí eu quero ressaltar a Zilá, que poucos dias estava com câncer de mama, né? E eu até emprestei uma peruca, lenço. Aí quando eu vi agora, está crescendo o cabelo dela, vitoriosa também. Então são muitas pessoas. E vai muito, Márcio, muito, vai da fé. Agora eu tenho uma coisa para te dizer. Tu só tem fé quando tu conhece em quem tu vai crer. Por isso que eu sempre digo,
antes de qualquer coisa, gente, vamos usar a fé. Converse com Deus, leia a Bíblia, te aproxima de Deus, que o dia que vier o problema, tu tem intimidade. Como é que eu converso contigo e tu diz assim pra mim, nós temos, se nós sentar aqui, lembra tal coisa, Márcia? E tal coisa, Márcia? E nós vamos lembrar de tantas coisas que nós vivemos junto. E vivemos, porque, né? São 20 anos. Às vezes a gente se via todos os dias. Te lembra lá na casa que vocês moravam lá, o Voni, o Márcio? A gente se via todos os dias, né, Márcio? Então, assim, ó, eu tenho coisas para contar, as brincadeiras, o professor Renato, o Leandro, e a gente, aquela folia toda. Agora, se eu nunca te visse, Márcia, se eu não soubesse quem é tu, eu estaria aqui hoje até um pouco constrangida para conversar contigo, porque eu não sei quem tu é. Não é? Assim é com Deus. Assim é a relação com Deus. Quando eu tenho intimidade, eu chego e digo, lembra quando nós estivemos juntos, e quando tu me ajudou, e quando eu também fiz a minha parte, Senhor. Então, aí já é diferente, né? Do que tu chegar para um estranho e dizer, me ajuda, mas será que ele existe? É isso aí, é desse jeito. Bom, Lisete, então, passado isso, a Lisete nos contou que ao longo da história teve sempre um posicionamento muito forte. Sempre. Sabe? Mesmo em determinado momento. Isso querendo dizer também, eu tenho muitos erros, tenho minhas falhas, porque, como eu estou dizendo, perfeito é só Deus. Então, assim, eu também sou uma pessoa para ser criticada, para falarem mal, para não gostarem de mim. Isso aí é normal na política, né? Mas não me ofendo com nada disso. Antes da gente tratar outros temas, que certamente são muitos, desde das discussões que tens criado nas redes sociais, sempre quando vês alguma coisa que no seu entender está errado, incorreto, enfim, você vai lá e coloca e uma legião de pessoas que concordam, outras discordam, mas ali há várias discussões. Mas um fato polêmico da semana, que é o assunto mais falado de Dom Feliciano, inclusive tema de Câmara de Vereadores, enfim, são as fotografias que tu mesmo fizesse e postasse nas redes sociais. Não fui eu que fiz. Mas estão lá. Estão lá, eu recebi. A casa onde funciona a Secretaria de Educação, e acima também tem uma casa dessa secretaria onde mora o secretário de Planejamento, de Finanças do município, e um caminhão público do município, é isso? Elevado com um pintor pintando a casa do secretário. Eu quero dizer para as pessoas que nos ouvem, por eu ser polêmica, por eu falar muito, por eu me expressar muito, e diga-se de passagem que aquilo que eu não sei eu procuro saber, eu procuro investigar, eu não sou dona de todo conhecimento e de toda razão, não é minha. Mas aquilo que eu não sei, eu procuro saber, né? Eu procuro investigar para ver se eu posso falar ou se não. Eu não vou pela mídia, porque hoje a mídia social tá horrível, né? Cada um tem a sua... Meu Deus, isso tá virado uma coisa. Botam as pessoas não leem mais e o que vai no cabeçário, as pessoas identificam como sendo verdadeiras. Então, não é no meu caso, não é assim. E eu recebo não só essas fotos, eu recebo muita coisa. Muitas coisas me mandam aqui nesse celular, as pessoas me procuram, as pessoas falam. E o que te levou a fazer essa postagem, já que... Eu vou dizer pra ti, porque na segunda-feira, antecedendo aquela terça, porque foi numa terça-feira passada que eu coloquei aquelas fotos, eu estava no posto de gasolina e eu vi aquele caminhão. Eu vi. Eu olhei para lá, para a prefeitura ali, eu olhei para a Secretaria da Educação e digo, olha, estão pintando a Secretaria de Educação. Foi o que eu vi. Só que na terça mandaram para mim uma foto. Mandaram, Márcio. Não fui eu que tirei a foto. Não foi mesmo, gente. Mandaram para mim a foto. Aí eu abri e me disseram assim, olha só, pode isso, Elisete? Pode pintar a casa do secretário com o carro da prefeitura? Eu disse, não pode? Isso não pode? Então, eu acho que hoje o Facebook é uma forma, né, como é público, sim, né? E eu peguei e postei a foto, né? E deu muito comentário, até nem imaginaria, porque as pessoas estão tão acostumadas, não é? Com o poder público tomar a administração como sua, que eu achava que não ia dar problema algum. Sim, né? Talvez o assunto mais comentado hoje em todos os lugares do município de Dom Feliciano. Para minha surpresa. E
Eu coloquei, e daqui a pouco começou comentário. E eu fui verificar realmente. Ninguém tinha me falado nada, aquela pessoa me mandou. Postei. Tá. Eu saí de casa, quando eu estava na educação, eu fui procurada. Eu fui procurada por uma pessoa que foi contratada para fazer essa pintura. E essa pessoa estava indignada comigo. Por que eu postei? Eu postei porque não é legal. Mas como que não? Isso aí foi 15 minutinhos. Quero deixar bem claro que a pessoa me disse, olha, foi 15 minutinhos que foi pintado. Eu não tinha como pintar e tal, aquela coisa toda. Eu disse, olha, desculpa, mas é uma questão que não pode, né? Não, mas não sei o que... Bom, olha, é o seguinte, eu vou analisar, até me pediram para me tirar a foto. Essa pessoa pediu, tira ali a foto, Elisete, tira a foto, Elisete. Eu pensei, conversei com outras pessoas que me disseram assim, Elisete, tu não tira a foto, porque é real, isso aconteceu, daqui a pouco vão dizer que, né, o que vão pensar? Eu acabei não tirando a foto e acabei sendo indagada novamente. Eu estava no meio da rua quando não pude tirar meu carro, a pessoa parou o carro ali, mandou eu tirar a foto, disse, não vou tirar. Pra te ver como é que são as coisas, Márcia. Então, assim, ó, aí a pessoa me disse que quem mandou aquele aquele caminhão, foi o secretário de obras, foi pedido, que fizeram a gente fez um documento, a gente pediu um protocolo pedindo e tal. Eu disse, olha, se tá legal, não tem por que ficar bravo, né? Não tem. Então, assim, ó, eu só acho o seguinte, Márcia, tem coisas que a gente não pode falar. Infelizmente, tem coisas numa administração pública que a gente sabe, mas que a gente não tem provas, que a gente sabe como funciona. Um exemplo, superfaturação dos respiradores em Manaus. Houve. Mas e como prova? Muitas vezes tu não tem como provar numa administração pública. E é isso que eu brigo. E é por isso que eu brigo. A minha briga é para que haja justiça. Exato. Ali embaixo, então, onde hoje é a Secretaria de Educação, esse prédio antes era do atual secretário Ricardo, é isso? E depois ele passou para o pai dele, e hoje a administração paga um aluguel, o prefeito e o secretário, para seria para o pai do secretário. E acima vive o secretário. O secretário. Então, ali que ocorreu o caso do caminhão público. Deixar bem esclarecido que esse secretário já alugava esse prédio lá no governo do Dalvi Soares. Sim. Né? Soares de Freitas, quando o Dalvi era prefeito. Bom, o Dalvi perdeu a eleição, o prefeito Clênio ganhou, já começa aí o grande problema. Porque ele convidou para que houvesse realmente total transparência. Como o secretário passou a ser secretário do prefeito, já não poderia alugar o prédio. Mas ele passou, parece que o nome do pai dele, é que eu ouvi falar, para que pudesse ficar o prédio alugado, que eu sou contra o prédio alugado, quero deixar bem claro, haveria uma economia na questão do prédio. Eu costumo falar que se tu fizesse, e era isso que eu tinha no plano de governo, que era lá na prefeitura, fazer um centro administrativo e colocar, sairia muito mais em conta. Mas não, isso é um conselho, a gente está aí para dar conselho, mas não querem ouvir. Então, naqueles minutos, naquele momento, usa-se o caminhão, na verdade, para fazer aquela pintura. Eu sei que quem vai me ouvir vai ficar furioso, porque o rapaz que estava fazendo a pintura, ele me interpelou várias vezes. Várias vezes. É porque é meu conhecido também, e ficando indignado por eu ter postado. Então, assim, o grande problema, muitas vezes, Márcio, é que a gente denuncia algo errado e as pessoas que estão fazendo algo errado ficam bravas com a gente. E de onde vem essa coragem para denunciar algo errado? Porque, como você disse, você sabe que muitas pessoas vão ficar chateadas com você, vão ficar chateadas com o entrevistador, porque são temas que não deveriam ser expostos. Começa a haver perseguições. Inclusive... E eu tô de olho nas perseguições, Márcio. Eu tô de olho e eu vou abrir a boca, entendeu? Eu vou abrir a boca porque eu acho o seguinte, ó, não tem nada que ficar perseguindo a mim, as pessoas que estão à minha volta, ou
qualquer uma pessoa que for dizer assim, ó, a Elisete pediu, a Elisete falou, ou eu sou amiga da Elisete, porque ser minha amiga não é bom. Ser meu companheiro não é bom. Por quê? Porque há uma retaliação. Mas eu não vou deixar assim. Eu acho que as pessoas... Porque a maioria dos funcionários públicos da prefeitura não abre a boca de medo das retaliações. A Elisete, como candidata, dizia que ia cortar os CCs e ia cortar secretários. Qual a sua avaliação dos secretários que hoje estão, inclusive? Vamos começar, na sua visão, dessa reeleição do prefeito Caistá e as situações que todas se encontram. Qual a sua concepção desse secretariado? Algum cargo mais polêmico, alguma questão assim? Márcio, eu tenho uma frase muito que as pessoas não conhecem, mas é que Sansão dizia o seguinte, ele fez uma aposta, né? E isso tem lá na Bíblia. Foi feita uma aposta com Sansão e só a noiva de Sansão sabia a resposta. Você deve conhecer, né? E os inimigos foram lá e fizeram com que ela contasse a resposta. E aí quando chegaram, ele disse assim, qual é a resposta? E eles deram ali na lata e ele disse assim, se não tivessem lavrado com as minhas novilhas, vocês não saberiam a resposta. Então, quer dizer, chama muito atenção pelo que aconteceu. Se não houvesse o poder público de uma prefeitura, não tinham ganhado uma eleição. Mano a mano, taco a taco, não ganhavam uma eleição. Agora, o que me surpreende, o que me apavora, e isso me apavora, é o sistema, como a coisa funciona. Um prefeito, no seu cargo de prefeito hoje, ele tem um apoio do empresário tal, que dá 23 mil reais, eu vou fazer aqui, eu não tô confirmando nada, eu só quero dizer para vocês como é que funciona uma eleição, entende? É assim, tu é um empresário de madeira, né? Vamos dizer, é o que se trabalha com ponte, né? Que a prefeitura precisa. Então, empresário A trabalha com madeira, então eu pergunto para ti quanto que tu vai dar para mim, para me ajudar numa campanha. Te dou 23, 25, 30 mil reais para te ajudar. Como é que eu te dou isso aí? Te dou em forma de material. Fulano de tal precisa do material. Isso aqui é suposição, que acontece em todas as eleições e que as pessoas conversam a boca pequena. Mas isso não entra lá na questão judiciária, porque todo mundo se omite de falar, não é? Mas aí assim, como é que é? É o material do nosso eleitor que ele precisa de uma casinha, ele precisa de algo, não é? Para um forro, essas benesses, não é? Que eu, como candidata, não tive de nenhum empresário, mas o empresário A dá esse valor. Então são 25 mil numa campanha. O empresário B tem um mercado. O que ele pode distribuir? Alimentos. Nós estamos numa pandemia. De novo, eu estou confirmando, não estou afirmando, eu estou mostrando como é que se faz uma campanha eleitoral, não é? E depois eu vou ir um pouquinho mais à frente para vocês, dizendo o seguinte, aí o empresário B, ele dá lá o rancho. O tal rancho que a gente fala, que para mim é uma cesta básica, ele vai lá e dá. Porque as pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando necessidade. E vejam na hora do voto uma chance de matar a sua fome, de melhorar a sua situação, de guardar um pouquinho do seu dinheiro, não precisar gastar. E o outro empresário que tem lá, ele tem também material de construção, todo mundo quer construir alguma coisa. O outro lá tem adubo. Isso eu digo para vocês porque as pessoas me pediam. Isso porque as pessoas me diziam, eu voto, mas e aí? O que eu ganho? É assim. Então, quando tu tem um empresariado forte ao teu lado, tu tem... E quando tu tem uma prefeitura na mão, tu tem uma máquina que vai abrir o teu açude. Porque se tu for tomar banho de piscina comigo, tu vai ter o teu açude. Agora, se tu não for companheiro meu, tu vai ter o protocolo, espera 2, 3 anos, como a gente vê no Facebook. A questão do protocolo. Por exemplo, assim, você falou que pediram um protocolo, alguém lhe disse que para pintar a casa, enfim. E tem pessoas que esperam 2 anos no protocolo. Sim, isso é... Você viu na campanha protocolos... Então, não, sim, protocolos de pessoas... Mas eu não vou longe. No Facebook, pessoas com protocolo
de 2, 3 anos e que não receberam, e que não ganharam. Uma senhora agora colocou lá e disse que procurou, queria pagar o serviço, que é pago, não é gratuito, não é de graça, é pago, mas ela não ganhou. Você era muito crítica antes da campanha na questão da saúde. Como você hoje vê, hoje o atual secretário é cunhado do vice-prefeito, é isso? E qual a sua opinião em relação à situação da saúde de Dom Feliciano? Na campanha se dizia que não tinham filas mais. A gente ouvia falar na questão das filas, essa questão da pandemia, do transporte. As pessoas te procuram ainda para trazer relatar esse sofrimento que elas têm passado? Olha, Márcio, o que acontece com a saúde hoje a nível municipal, estadual e federal? Como a pandemia, nota-se que parou a procura pela saúde. As pessoas têm medo de... Agora até que está mudando um pouquinho, mas as pessoas têm medo de ir na saúde, de procurar médicos, porque tem medo de pegar o coronavírus, sabe que está tudo fechado, está tudo trancado. Então isso amenizou muito a questão da saúde. Mas tem muitas pessoas sofrendo, doente. Uma senhora me procurou que ela precisava de ecografia. Ela disse, eu preciso de uma ecografia, mas não temos mais ecografia. Foi o que foi colocado. Aí ela foi até Camaquã, ela pediu um carro, mas também não tinha um carro. Né? Então ela foi, pagou tudo. Bom, o menino dela tem algum problema. Eu não sei, eu não sou médica, não sei qual é o problema. Só que ela relata os problemas. Que foi feito, o exame não deu, e o menino parou de comer, e tá fraco e tal. Pediu-se um novo exame. Custa 180 pila o exame. Mas a Secretaria de Saúde não pode dar o exame. Por que ela não pode dar o exame? Porque não tem dinheiro para dar um exame de 180 reais. Então, mas aí tem que fazer um laudo, que essa pessoa é pobre. Mas então faça o laudo e deem o exame. Mas não foi dado. Porque este exame não é um exame que o SUS dê. Entendeu? Então, o que eu vejo hoje? A saúde no município, as pessoas não gostam de falar, medo de retaliação. Outro grande problema é o medo da retaliação. Porque se eu disser que está ruim, eu não ganho carro. E a verdade é essa, mas é uma verdade escondida. É a mesma verdade do empresário, é a Você mesma já passou verdade. por isso, inclusive? Já passei. Eu vou te dizer assim, ó, quando começou o coronavírus, a gente sempre cuidou muito da minha mãe, entendeu? E eu disse que precisava de um carro, já que era para o idoso. E as pessoas têm que cuidar. Outra briga que eu tenho no município, nós não temos o conselho do idoso no município. Nós não temos o conselho da mulher no município. Isso é o que eu pedi, eu protocolei, eu pedi. Eu fiz um pedido como presidente do PL para que fosse criado no município. Até agora nada. Não é? Então, assim, ó, o idoso ele tem que ter um cuidado maior. Mas não, vai todo mundo na van. E a van vem lotada e é lotada. E não, não, hoje foi com 14. Há poucos dias veio lotadinha comigo. Eu estou dizendo porque eu fui e vim. Então, quer dizer, eu disse assim, ó, um carro, quando for para o idoso, um carro, nem que seja o carro do prefeito. Mas um carro para levar aquele idoso e trazer em segurança. Sabe? E aí caíram em cima de mim. Minha nossa. E as pessoas estão muito fora de noção, porque reclamam, parabenizam no Face, mas reclamam pra gente, né? Não, a coisa tá assim Ao mesmo. seu entender, elas parabenizam porque precisam. Porque precisam. E não reclamam lá porque tem medo da retaliação. Mas... Lógico. Só que eu não tenho medo. Então, assim, ó, o que eu fiz? Não, porque nós não podemos ter carro. Não quero? Tudo bem. Então, vamos pra frente. Fui lá e protocolei. Fiz um pedido, um protocolo, expliquei qual era a situação. A minha mãe estava fazendo um processo de tipo, uma infiltração na coluna, sabe? Que tu tem que fazer, saía de lá sem poder caminhar. Então, por isso que eu estava pedindo. Mas, naquele momento, todo mundo, né? Então, o que eu fiz? Fiz o protocolo, ligeiramente me emprestaram, sem problema nenhum. Nunca mais se tocou no assunto. Eu, durante que eu tive o câncer, quero dizer bem claro, eu durante que tive o câncer, sempre fui muito bem atendida. Muito, não tive problema algum, né? Sempre. Agora, quando o momento em que eu disse que não era mais apoiadora, já houve... No momento de dizer que não é mais apoiador, já dá problema. Com certeza. A pergunta que fica, você continua hoje trabalhando como secretária? Não? Olha, hoje nós não temos a escola, sim, né, Márcio? Mas estás eu no tô lá na Casa do Artesão. Tá, mas estás... Tô como secretária, eu voltei a trabalhar, mas como nós não temos aulas, né? Então, eu estou lá na Casa do Artesão, estou fazendo os atendimentos,
porque era onde eu estava na época que saí, né? Mas... E aí me... E qual a impressão que você tem dessa entrevista? E se houver perseguição? Você vai continuar com a mesma coragem sempre? Eu não tenho medo dessa questão. Eu tô de olho nesse negócio. Vai me perseguir ou vai perseguir alguém, vai ter que explicar por quê. Entendeu, Márcio? Porque antes era assim, agora não é assim. Não, o antes e o depois. O que está acontecendo? Quais são as maiores reclamações ou maiores problemas que você ouvia como candidata a prefeita de Dom Feliciano? As pessoas chegavam assim que tocava o teu coração, dizendo, olha, se eu for prefeita, isso eu não posso aceitar. Aquela que mais trazia para ti, assim, olha, isto é inacreditável. Olha, Márcio, é o pouco caso com o agricultor. É o pouco caso com ele. É assim, ó, o desleixo de deixar ele, de não ouvir ele. É de levar a proposta sem saber se ele quer essa proposta, sabe? Nós temos um grande problema no nosso município que as pessoas acho que às vezes não estão entendendo, Márcio, que é a pobreza. Nós temos muito pobres no nosso município. A situação está muito séria e eu vi alguns lugares que eu realmente, quando eu me deparava em algumas localidades, eu me desanimava, porque eu não tinha o que levar para essa gente em questão de comida, em questão de moradia, em questão de uma nova cultura, porque o município está precisando. O município precisa de orientação. Então as pessoas também se diziam, olha aqui, ó, eu fui abandonado, eu não tenho nem como chegar a falar com o prefeito. Outro dia eu visitei uma família a 6 km aqui de Dom Feliciano, na Aliança do Brasil, e passando com minha filha, enfim, a gente conversou e o senhor colocou, ele não tem luz, ele não tinha água, ele não tinha um banheiro, ele morava numa estufa. E aí ele colocou que ele cansou de pedir na prefeitura e tal, e a minha filha, quando entrou no carro, disse, na próxima vez que a gente vier, vamos trazer uma água para esse tio. Esse senhor, infelizmente, faleceu de coronavírus há 2 semanas atrás. Ele nunca foi atendido. Eu tenho até os vídeos onde ele colocou as inúmeras vezes que ele pedia pelo menos uma água para poder... Na verdade, ele queria abrir um poço e não conseguia. Nem luz, na nem época água. da eleição, Márcio, é triste isso aí, né? É triste, né? E na época da eleição eu fui numa casa onde tinha uma enorme cratera na frente da casa da pessoa. E eu cheguei eu disse, o que é isso? Foi tu que fizesse isso? Não pode ter sido um buraco desse. Não, foi a prefeitura que fez. Quanto tempo? 1 ano. Tá, mas o que aconteceu aqui? O que seria isso aqui? Seria uma fossa. Eles iriam fazer uma fossa para mim. Tá, e por que não fizeram? Não sei, só abriram o buraco e foram embora. Aí chamou a atenção, foi o Face. Como as pessoas estão hoje. Teve uma que só viu o que tinha de lixo ali naquela volta, dentro do buraco. A outra disse assim, ó, teve uma pessoa que disse assim, ó, que me chamou muita atenção. Ela teria que tapar o buraco com as mãos. A sensibilidade, né? Talvez a emoção que tu falas da campanha é aquilo. A pessoa fica tomada cega pela emoção. Porque aí assim, ó, aí tu via, aí ficaram bravos comigo, que eu coloquei no Face, mas aí tu imagina assim, ó, a pessoa já não tem alimento, a pessoa não tem dignidade, a pessoa tem um buraco no meio da casa, as crianças caem, se machucam, e não era visto. E ela me disse assim pra mim, olha, eu ganho muito pouco, eu não ganho, eu só vivo da... Tu sabe que as pessoas estão já sem estrutura. O que eu defendo, Márcio? Estrutura para as pessoas, para o ser humano. Agora, na verdade, o grande problema é dar alguma coisa e pedir de volta aquilo ali. Então, a prefeitura usa. Então, assim, eu sou contra. E aí eu já vou mais além, Márcio. Está errado a regra eleitoral. Prefeito não pode ir à reeleição. Está errado isso. Porque usa da máquina pública. Entendeu? Aí as pessoas pensam, mas não sei o quê, porque hoje nós temos agora a Câmara de Vereadores. Que eu também não sei como é que vai ser. Até hoje eu vou acompanhar a Câmara, mas eu estou desanimada com a Câmara de Vereadores. Porque a maioria é de situação. E quando se é de situação, nada de errado, nada que possa melhorar, né, que não seja o prefeito que mande, vai adiantar. Pois é, o assunto mais falado então ainda é a pintura da casa do secretário, que certamente vai ser tema da sessão de hoje, e essa entrevista vai estar sendo, na quarta-feira vai ao ar, então vamos estar sabendo já o que está acontecendo. Sim. Mas eu parabenizo, Elisete, pela coragem de abordar esses assuntos.
principalmente não temer represálias e também ter aquilo que você mesmo disse, fui procurado, enfim. Tanto Márcio, até dizer assim pra ti, eu desejo sucesso. As pessoas acham que a gente não deseja sucesso. Eu desejo sucesso. Agora, o que mais constrangedor pra mim, mais constrangedor de tudo isso, é que acompanhe, eu gostaria que o povo acompanhasse o quanto de gente que está sendo empregada. Quando tu dissesse que quando começasse a trabalhar na prefeitura eram 15 CCs, né? Eram 15 e foi aumentado para 19. E hoje? Aí mandaram para a Câmara. Hoje, entre CCs, dá mais de 40 CCs. Então, assim, ó, o agricultor que está nas suas casas, as pessoas que estão trabalhando, eles estão pagando funcionário político. Eu quero dizer para vocês e quero relatar aqui, ó, cada cargo político que hoje entra na prefeitura, qualquer um funcionário pode fazer. Mas tem que pagar para o partido a promessa de campanha. Porque vocês analisem quem está entrando nos cargos, quem foi candidato a vereador. Então, quem paga é você para um determinado partido colocar os seus cabos eleitorais lá dentro. Aí aquela pessoa é necessária. Eu vou provar para vocês, eu gostaria, isso aí eu vou fazer, eu tô dizendo que eu vou fazer. Cada cargo que foi assumido por essas pessoas, eu não tenho nada contra as pessoas precisam trabalhar. Mas eu só quero dizer o seguinte, que se houver economia, eu vou continuar batendo, se houver economia nos cofres públicos, o agricultor ser atendido, o município, gente, vai andar para frente, as coisas vão começar a acontecer. É isso. No momento, eu não estou dizendo se o município for rico, tiver condições de atender tudo direitinho, coloquem pessoas. Mas enquanto isso não acontecer, cuidem. Cada pessoa que está entrando hoje nos cargos de confiança, qualquer um de nós que está lá pode fazer. Qualquer um, com um valor bem menor. Elisete, nós vamos chegando aqui ao final. Passou-se 1 hora, nossa conversa passou Meu rápido. Deus. Então, como eu sei que tem muitos temas, eu vou deixar agendado aí para o final da próxima semana, quem sabe, já vai passar a sessão, já vai ter mais alguns temas polêmicos, para ver alguns andamentos, e tu mesmo dissesse que gosta de ter participado dessa vida política e também de trazer conhecimento para a sociedade. Eu quero lembrar uma coisa, Márcio, que houve um prefeito em Dom Feliciano que foi cassado, que até hoje eu não entendo, que foi cassado por audiências públicas que a Câmara de Vereadores fez. Deixa bem claro que eu nunca entendi como é que conseguiram. Mas por aí, né, tudo bem, foi provado. Então, a gente vê que quando a justiça quer fazer justiça, ela faz. Eu vou dizer uma coisa bem realista para vocês. Eu botei o meu nome de candidata na época porque eu queria mostrar para o povo que eles podem investigar, que eles podem ver as coisas acontecerem. Você tem que decidir. É lógico que eu te elejo prefeito de Dom Feliciano, mas tu tem que entrar no cargo como empregado do povo. Quando ouça, então assim, ouça o que o povo está falando. Eu sei assim que a gente que é candidato depois fica, né? Eu sei como é que é, por causa que as retaliações vêm. Eu sei que o Fabiano é candidato aí e já foi negado ali algumas coisas para ele, como funcionário. Lógico, ele foi negado como funcionário. Então, assim, eu sei que qualquer pessoa que estiver perto dele já vai ter uma retaliação. A mesma coisa comigo. Só que eu acho injusto mexer em pessoas que não tem nada a ver com a gente, Márcio. Assim, que não tem nada a ver. Porque, Márcio, a minha mãe, ela não é uma mulher, por exemplo, um exemplo, ela não é uma mulher de falar sobre política, sabe? Ela não gosta, ela não fala. Então, assim, para as minhas filhas eu já falei para elas, olha, quando a mãe for contra, não tem condição de nada que se refere ao poder público, porque são contra, né? Querem, na verdade, judiar da gente. E isso que eu gostaria que a administração pública entendesse. Que não perseguisse as pessoas. Que não perseguissem as pessoas, né? Que fossem justos, que olhassem para as pessoas como aquele ali é um ser único. Ela é amiga da Elisete, mas ela não está compactuando. Teve amigos meus
que não puderam nem estar comigo junto na eleição, assim, por perto, porque fazia parte do outro grupo. Me pediram desculpas, eu disse, não, tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Elisete, para encerrar então, ficamos no compromisso de poder voltar, Claro! debater outros temas, Claro. que faltam muitos temas aqui. A gente hoje pode conhecer um pouco também de quem é a Elisete, e a agenda que está aberta também, se alguém se sentiu aqui ou citado, ofendido, o espaço está aberto. É só entrar em contato aqui no site da Centro-Sul, tem todos os nossos endereços em todos os municípios da Centro-Sul. Elisete, eu quero te agradecer demais, mas também te parabenizar por alguns motivos. Primeiro, pela questão do câncer. Expor a situação e ser um vitorioso, eu acho que ele é necessário para mostrar o exemplo às outras pessoas que elas também podem. Claro. E segundo, coragem de não aceitar perseguição e denunciar outras pessoas perseguidas. Tu sabe que eu recebi outras fotos, eu recebi outras denúncias, das quais eu investiguei e não tive como provar. Tinha algumas coisas ali que dava para entender, mas não tem como, porque tem muita coisa na administração pública, né, Márcio, que não tem como a gente. Infelizmente, é só uma grande investigação mesmo. Mas tudo aquilo que eu achar que eu posso colocar, eu vou colocar. Deixar bem claro que nem vice, nem prefeito, nem secretários, nenhum entrou em contato comigo sobre essas fotos. Quero deixar claro, nenhum deles me procuraram, nenhum deles. Mas teve a pessoa que, né, me sentia incomodada, sabe? Me sentia incomodada. Mas a tendência agora com Câmara de Vereadores e programas é que esse assunto vai ser mais pautado ainda. Mas fica o aviso, a Elisete está de olho. Quem estiver sendo perseguido, a Elisete está de olho. E também estou aqui para ajudar, né? Como eu coloquei lá, uma das coisas que eu queria dizer assim, procurei o vice-prefeito, conversei com ele e pedi para que desse atenção à saúde na prevenção das doenças, Márcia. Prevenir é muito melhor que remediar. Estou aqui para debater esse assunto. Também gostaria que se tu me chamasse um dia desses para nós conversar sobre prevenção de doenças. Vamos conversar, com certeza. Eu já falei com o secretário de saúde, não sei qual é o pensamento, ele me disse que ia ver isso aí, mas eu tô também, Márcio, deixar bem claro para todo mundo. Logo no começo, eu conversei com o vice-prefeito e coloquei à disposição. Eu tô para ajudar. Porque a Elisete critica. Não, eu estou para ajudar. Querem conversar? Eu não quero nada da prefeitura. Eu só quero ajudar a que façam as coisas corretamente, para que as pessoas saiam, para que os outros saiam ganhando. Eu não sou melhor do que ninguém, mas estou aqui para ajudar. Elisete, Centro-Sul, o RS está aberto justamente para isso, até para dar voz. Nós sabemos que a nossa região, principalmente aqui Dom Feliciano, e Cerro Grande, Chuvisca, tem uma dificuldade de conseguirem se manifestar publicamente, né? Parece que os meios de comunicação eles são mais fechados. Eu, particularmente, já tive muita dificuldade de ter acesso aos meios de comunicação. Já houve muito. A Rádio Integração era muito, antigamente, ela abria. Eu acho estranho quando as pessoas falam dessa questão porque tem uma rádio que está falando mal do prefeito. Eu me lembro da Rádio Integração, que ela passava de manhã, de tarde, de noite, falando do governo anterior que tinha, né? Que era o governo do PSDB. Era muito bem trabalhado, parece a Globo, né? Mas depois que o prefeito ganhou, aí ele é do meu lado, então a nossa rádio já não fala mais nada. Centro-Sul, nós temos pessoas trabalhando aqui de todos os partidos políticos, não temos lado, não temos vez. Simplesmente os microfones estão abertos. Estão de parabéns. Está muito difícil hoje em dia. Está muito difícil, mas temos aqui um programa, temos inclusive um programa excelente que se chama Conversa de Galpão, que foi um candidato a vereador pelo PSDB, o Sérgio Donelis, querido amigo aí, que está com um excelente programa. Todos os sábados às 9 horas, nós temos aqui pessoas de... Inclusive, hoje entrevistamos uma pessoa que é do PL. Né? Do PL, Partido Liberal. Partido Liberal. Então, nós não temos aqui. E se alguém quiser participar, inclusive da administração, o microfone está aberto. Muito obrigado, Elisete. Semana que vem vai ter mais aí um pinga-fogo das últimas novidades. Estaremos de volta. Centro-Sul, até mais.